Bate-papo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Está em contato com a gente o diretor de Políticas para a Criança, Juventude e Adolescente, João Pedro Albuquerque de Azevedo. E no tema de hoje, a 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento começou no meio da semana e vai até amanhã na PUC. Oi, João Pedro, tudo bem? Como vai? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Independente de Lajeado, um abraço a todo o Vale do Taquari. É um prazer poder estar conversando aqui com vocês neste momento. O prazer é todo nosso. Como é que foram esses primeiros dias aí de debate, de conversa, desse encontro importantíssimo, principalmente para os nossos adolescentes e as nossas crianças, João? Tem sido dias muito produtivos. Na verdade, a nossa conferência iniciou na segunda-feira pela manhã, com o credenciamento dos delegados, adolescentes e também os representantes dos conselhos dos municípios. E segunda-feira mesmo tivemos a palestra magna dentro do nosso evento. Ontem tivemos um dia de muito trabalho, onde iniciamos a sistematização das propostas que vieram das conferências municipais e regionais, iniciaram desde agosto do ano passado, né, até março deste ano, e construindo novas propostas para serem apresentadas tanto para o governo estadual quanto serem levadas para a Conferência Nacional, que será realizada em novembro, em Brasília. Claro. João, quais são os impactos da pandemia? A gente sabe que os impactos são impactos graves, impactos grandes. O que vocês têm debatido em relação a isso? Porque é uma pandemia que durou muito tempo e a gente sabe que o adolescente, que as crianças sofreram bastante. Exatamente. A questão pandêmica, na verdade, tem sido justamente o tema maior dessa conferência, né? Como agir a todos os impactos trazidos pela pandemia na questão dos direitos das crianças. Acompanhar o quanto refletiu, por exemplo, no retrocesso educacional, no déficit de aprendizagem. 8h48, a gente vai tentar o contato por telefone, infelizmente por Meet não tá legal, a gente não está conseguindo entender o que o João fala e daí prejudica bastante a nossa entrevista. Por isso que eu vou chamar aqui uma matéria importante nesta manhã da quarta-feira, que é a matéria da Câmara de Vereadores, porque projetos para a contratação de 6 profissionais são aprovados na Câmara de Vereadores de Lajeado. Gabriela Rotrive. Projetos de lei para a contratação de profissionais para atuarem no setor público de Lajeado, sendo 5 dessas contratações de forma emergencial e temporária, foram aprovados na sessão da Câmara de Vereadores nesta terça-feira. As propostas incluem a criação de uma vaga de contador com alteração no plano de carreiras dos servidores do município de Lajeado e a autorização para a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 arquivistas e 3 técnicos de informática. Ainda estava na pauta outro projeto para a contratação de um médico veterinário, que teve pedido de vista da vereadora Ana Rita de Azambuja, Ana da Pama, do MDB. Sobre a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 arquivistas, o vereador Carlos Eduardo Ranzi, do MDB, destacou que o trabalho deveria acontecer de forma mais ampla no município para digitalizar os serviços. Ou seja, esse mesmo tipo de processo vai evitar que lá no futuro nós tenhamos que novamente ficar contratando para tentar resolver um passivo, e aí é comentado de cerca de 1 milhão de tipos de documentos, que eu acredito que deve ser muito mais do que isso, porque tem todo o acervo histórico. Já sobre a contratação de 3 técnicos de informática, o vereador Márcio Dalcin, do PSDB, defendeu que a forma de contrato deveria ser permanente e não temporária. Não concordo com a forma de contratação temporária desses profissionais. Se imagina todo o trabalho que existe em cima da tecnologia, para que esses profissionais tenham conhecimento de todo o processo dentro da prefeitura, lá se vão 3, 4 meses, né? E aí em 6 meses encerra o contrato. Então é uma área que deveria ser feita uma contratação permanente. Outros 3 projetos de lei estavam previstos para o dia, entre eles o que autoriza a abertura do crédito suplementar de R$1.200.000 para a Secretaria de Saúde de Lajeado. Conforme o vereador Heitor Hoppe, do PP, o recurso não será usado somente por Lajeado. É para toda a rede conveniada da oncologia. Tá? E outro aspecto é uma questão só contábil, de rubrica contábil, que nem a primeira parcela já foi através de decreto, essa aqui é apenas para, digamos, cumprir uma formalidade
formalidade contábil, bem tranquilo. A sessão ainda contou com a aprovação do projeto que altera o anexo da lei municipal que aprovou o calendário de eventos do município de Lajeado, excluindo eventos que já aconteceram na cidade em 2023. Já a proposta que visa alterar um artigo da lei municipal de 16 de março de 2023 teve pedido de vista do vereador Jones Barbosa Vavá do MDB e não foi para votação. Foi sugerido também pelo líder de governo, Mozar Lopes, do PP, que o projeto de lei para a contratação de uma professora fosse incluído na ordem do dia. Porém, a proposta não teve acordo de lideranças e não pôde entrar na pauta. Dalcin não deu acordo pela bancada do PSDB. Mozar Lopes, que é sobrinho da ex-prefeita de Lajeado, Carmen Regina Pereira Cardoso, em seu uso no espaço da tribuna, falou da possibilidade da creche do bairro Bom Pastor, que ainda não tem uma nomeação definida, receber o nome de Carmen Regina em homenagem a ela, que além de política, foi professora. Amistosa com o vereador Ranzi, o qual já tinha a intenção de nominar a creche do bairro Bom Pastor, pedi a ele e peço aos pares a possibilidade de a gente lá colocar o nome da professora, então fica dentro da área de educação, professora Carmen Regina Pereira Cardoso, nome dessa escola. O vereador muito gentilmente entendeu o motivo e vai homenagear a pessoa, talvez numa outra situação. Então, se os outros entenderem, a gente daria andamento à possibilidade de nominar a creche do Bom Pastor de Carmen Regina. O vereador Jones Barbosa Vavá, do MDB, fez uma solicitação para que o diretor executivo do Hospital Bruno Bor, Cristiano Dickel, participe de uma sessão para falar sobre o possível fechamento da UTI de terapia intensiva pediátrica do hospital, demonstrando preocupação sobre o tema. É inadmissível que o Vale do Taquari, hoje abastecido, hospital com 37 municípios, tenha que falar que pode se fechar uma UTI pediátrica. Colegas, você sabe quantos leitos tem na UTI de Lajeado hoje? 8 leitos pediátricos. Sabe quantos estão usados? Todos. Não tem nenhum vago. E a gente tem que falar aqui na Câmara que possivelmente pode fechar a UTI de Lajeado. É inadmissível que nós, quanto vereador, temos que replicar essa informação aqui. As sessões da Câmara de Vereadores de Lajeado acontecem no plenário da Câmara, no Gênesis Workshop, localizado na Avenida Benjamin Constant, no centro da cidade. O próximo encontro está marcado para o dia 16 de maio, a partir das 5 horas da tarde. Para o Independente na Boca do Povo, Gabriela Rautrive. Para o Panorama, Gabriela Rautrive. 7 minutos para as 9, 13 graus e 5 décimos a temperatura aqui no Alto do Parque em Lajeado. A gente refez o contato com o diretor de políticas para a criança e juventude e adolescente do Rio Grande do Sul, João Pedro Albuquerque de Azevedo. E a gente falava justamente dos impactos que teve a pandemia na vida das crianças e do adolescente. João Pedro, refeito o contato. Pode continuar, João Pedro. Boa tarde, Moisés. Maravilha. Moisés, como estava falando, a gente sabe que a pandemia trouxe diversos prejuízos para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, um retrocesso muito grande de aprendizagem, também no desenvolvimento socioemocional, né, por essa dificuldade, esse período que se evitou, né, o contato maior entre as pessoas, e principalmente para aqueles que nasceram nesse período ou que completaram 1, 2 anos, né, mas não é só isso, né? Embora se fale mais desses aspectos, o que a gente identifica é também um agravamento enorme da violação de diversos outros direitos em relação às crianças e adolescentes, como, por exemplo, a violência sexual, né? São diversos problemas que muitas vezes encontram o grande risco dentro da sua própria casa, nos lugares em que deveriam ser o espaço, que deveria ser o espaço de acolhimento, de segurança das crianças. Muitas vezes ela se vê sujeita e submetida a diversas agressões, a diversas violências. Então, essa conferência vem em ótima hora para a gente poder discutir qual a maneira para podermos evoluir, avançarmos na questão da garantia dos direitos da criança e do adolescente, como podermos promover esses direitos da melhor forma. E esse é o tema central que estamos debatendo dentro da conferência. Obviamente, a pandemia ela não trouxe necessariamente novos problemas, mas ela potencializou problemas existentes. Então, diante desse momento pós-pandêmico, nós temos que saber lidar em como resgatar aquilo que foi retroagido, né, que retrocedemos nesse período, mas também
planejarmos como vamos avançar uma situação que já necessitava, antes mesmo da pandemia, fazer com que a gente pensasse e andasse para frente, porque, infelizmente, ainda estamos diante de problemas inadmissíveis e até, muitas vezes, como estamos também agora, no momento recente, preocupados com outras situações, que é um outro tema também, né? O prejuízo à saúde mental como um todo das crianças e adolescentes, com situações de violência nas escolas, que temos acompanhado, e isso vai atingindo como um todo não só essa faixa etária, mas toda a família envolvida, né? Quando nós falamos em crianças e em adolescentes, não tem como pegar elas isoladamente. A gente precisa fazer um trabalho que envolva toda uma comunidade, em especial toda uma família, para conseguirmos alcançarmos os objetivos de efetivarmos essa proteção, essa defesa dos seus direitos. Agora, João, nós temos uma mania de querer resolver as coisas muito rápidas. E esses problemas estruturais, que são problemas de violência sexual, são problemas de vulnerabilidade da criança, eles não são resolvidos de forma tão rápida. Eles precisam de políticas públicas, eles precisam de um acompanhamento maior dos pais junto aos filhos, que hoje a gente sabe que muitos deixam a desejar. Como é que se resolve isso para lá na frente a gente colher esse fruto? Olha, de fato, não é algo simples, né? Tanto que se fosse algo simples já estaria resolvido e talvez nem fossem necessárias tantas discussões, inclusive essas conferências, para que a gente pudesse ter a fórmula exata para chegar à solução. Mas o fundamental é que a gente possa, de uma forma assertiva, né, ir dialogando e acertando os pontos para fechando o cerco contra essas violências. É também uma questão transversal, né? Não existe uma área única que vai alcançar essa solução. Você tem que dialogar, seja com saúde, já que nós tratamos aí do aspecto de saúde mental, a gente tem que objetivar também desenvolver a comunidade como um todo, não só as crianças e adolescentes, no aspecto cultural e educacional, porque isso também, a gente sabe que o nível de violência é diferente conforme o nível cultural, inclusive, olhando sobre o aspecto assistencial, a gente sabe que a violência também é maior nas comunidades mais vulneráveis. Então, tudo isso a gente tem que tratar. O aspecto também racial, infelizmente, nós temos hoje uma falta de atendimento das políticas públicas, por exemplo, na comunidade negra, e isso também reflete em aumento da violência dentro desse segmento e assim por diante. Ou seja, são políticas que têm que ser construídas e debatidas de uma forma muito ampla para ninguém ficar para trás. E precisamos de eventos como o que estamos tendo agora nessa semana aqui em Porto Alegre, na PUC, né, essa conferência que é promovida pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a nossa Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para que a gente possa unir esforços e construir esses caminhos. Mas, realmente, não tem uma fórmula específica. O que a gente precisa é aprimorar os dados, a gente incentivar cada vez mais também os municípios para poderem entrarem nessa rede, ajudarem a identificar os problemas, a registrar esses problemas para que a gente possa junto ir construindo as soluções. É o que estamos buscando nessa conferência. Importantíssimo, né, João Pedro? Deixa eu entender a questão estrutural e daí aquilo que a gente está oferecendo em termos de quantitativo de psicólogos, de assistentes, de estruturas, de mecanismos, é suficiente ou o governo precisa investir ainda mais? Eu acredito que, com toda certeza, a gente precisa aumentar e qualificar os nossos quadros para poder tratar, né, desses problemas. Quando a gente fala de, por exemplo, saúde mental da criança e do adolescente, é algo muito peculiar, né? E vou além. Muitas vezes a gente... E é uma tendência, né, de cada vez mais a medicina, assim como outras áreas, seja da saúde, seja também de qualquer outra área social, a gente tem qualificado em algo muito específico. E acho que é algo importante. Por exemplo, quando nós falamos na saúde mental da criança, a gente tem que saber que para tratar, por exemplo, da saúde mental
de uma criança com autismo, você vai precisar de uma especialização, algo muito específico, para poder desenvolver essa criança da melhor forma. Uma criança com síndrome de Down também vai precisar de algo mais específico. Quanto mais específico, melhor você vai conseguir potencializar o desenvolvimento dessas crianças. E então, nesse sentido, obviamente é importante que a gente amplie o nosso quadro e qualifique o nosso quadro. Claro que são vários desafios que, como você bem disse, não é de uma hora para outra, né? Tudo exige um planejamento e ações contínuas e também a longo prazo. O que é fato é que, embora as soluções possam ser efetivadas a longo prazo, as medidas têm que ser tomadas desde agora, né? E é isso que está se buscando. A gente sabe que, por exemplo, o governo do Estado, nas suas diversas áreas, tem buscado agir em conjunto. E uma das formas que o Estado consegue atuar dessa forma transversal é por meio de comitês e conselhos que integram, né, essas várias peças dentro da sociedade para poder elaborar e executar essas medidas, né? Por exemplo, dentro do nosso Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, nós temos representações tanto da sociedade civil, mas dentro da parte governamental temos a figura dos representantes do Ministério Público, da Defensoria do Estado, porque tem que ter essa união e essa interlocução para que a coisa funcione e dê certo. João, deixa eu entender uma coisa. Vocês estão no front, vocês estão conversando diretamente com os adolescentes, com os jovens, com as crianças. Está faltando o pai assumir o seu papel? Está faltando a mãe assumir também o seu verdadeiro papel em alguns casos, e são casos mais relevantes? Daí eu falo daqueles casos mais sérios que vocês recebem? Olha, é muito comum que quando a gente tenha uma situação de violação dos direitos da criança, e como eu disse, geralmente isso se dá no ambiente familiar, é normal que tenha nessas situações uma falha, né, seja de uma forma proativa da mãe ou de um outro familiar, seja por muitas vezes não se dá conta que está acontecendo uma violação ao seu lado e muitas vezes não escutar a criança ou não perceber a mudança das atitudes da criança. E aí vai um recado importante. Quando há a violência, é normal que o violador tente intimidar a criança, a não expor isso, a silenciar a criança. Mas as atitudes dela, a mudança de postura, seja com agressividade, seja se encolhendo, ficando calada, mas a mudança de atitude, de postura, é um sinal muito comum de que algo está errado. Então, esse é o primeiro ponto que as famílias como um todo, né, não só a mãe, mas a violação pode se dar de outras formas, né? Muitas vezes um padrasto age de uma forma diferente e aí cabe ao pai, à avó, a toda uma rede familiar e comunitária que tem que estar atenta, inclusive dentro das escolas. Quando você nota uma mudança de postura do aluno, como eu disse, muitas vezes ela muda de uma forma mais extrovertida, começa a se encolher, a não socializar mais tanto, ou muitas vezes passa a agir de uma forma mais agressiva. Essa mudança de postura tem que ser comunicada aos pais, à família, para que se verifique se está tudo ok. E é muito comum que nessas situações esteja acontecendo algum tipo de violação a esses direitos. Então, acredito sim que possa estar tendo falhas dentro da questão familiar, mas a gente, além de identificar essas falhas, a gente tem que pensar juntos como que a gente pode suprir essas falhas, né? Porque não tem como a gente ficar considerando que muitos pais acabam não se dando conta ou não agindo diante de uma situação de violação e a comunidade e o próprio Estado como um todo pararem por aí, né? Nós temos que, se os pais não se dão conta dessa violação, nós temos que criar os mecanismos para resguardar essa criança. Obviamente, a gente sabe que tem toda uma estrutura, uma rede de apoio para fazer isso, e temos que constantemente aprimorar as ações para resguardar e salvar a criança dessas situações, seja, se for o caso, de destituir do poder familiar e o Estado poder acolher dentro dos programas pertinentes para dar o direcionamento para essas crianças e adolescentes. Perfeito.
João Pedro Albuquerque de Azevedo, diretor de políticas para criança, juventude e adolescente. Eu tenho um abraço para te deixar aqui, porque o doutor Diogo Gibon, que participa aqui sempre na quarta-feira, ele interagiu comigo, ele disse que ele é de Carazinho, te conhece. Mandou um abraço para ti, João Pedro. Obrigado, Moisés. Um abração para o Diogo Gibon, amigo nosso de Carazinho. Eu também sou de Carazinho, estou aqui um período em Porto Alegre, mas venho lá do norte do estado, e um prazer aí poder receber o abraço do amigo. Que legal. Eu morei em Não Me Toque, de Não Me Toque até Carazinho são 21 curvas. É por aí. Agora ainda tá estrada ajeitadinha, nota 10, então tá mais fácil ainda fazer essa interação com o Não Me Toque. Que legal. Prazer falar contigo aí também, Moisés, da nossa região. Tá bom. Um abraço, parabéns pelas iniciativas, parabéns pelo debate, e a gente sabe que o evento vai até amanhã, importantíssimo evento para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, e importante também startar pais, avós, tios, familiares, vindos, todo mundo interagindo para a gente tentar mudar um pouquinho esse comportamento e dar um pouquinho mais de atenção para o nosso jovem e adolescente. E aquele jovem que está numa situação de maior vulnerabilidade, que é principalmente o pobre, o negro, daí ele vai precisar muito das políticas públicas. Um abraço, João. Um abraço, Moisés, com certeza. Seguimos sempre que necessário, sempre que precisa, à disposição para podermos debater aí. João Pedro... Um grande abraço. Valeu. João Pedro Albuquerque de Azevedo conversando com a gente. 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento ocorre até amanhã na PUC. 13 graus e 7 décimos a temperatura. 9 horas e 7 minutos. Voltamos em seguida.